Nós vamos conversar agora com o deputado federal Coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo. Coronel, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por nos dar a entrevista. O senhor acha possível, Coronel, já houve alguma explicação a vocês sobre o fato de o Queiroz, que não era foragido da justiça, mas era procurado há tanto tempo para prestar depoimento, está escondido num sítio do advogado da família Bolsonaro? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Dani. Boa tarde também aos nossos espectadores. Eu não acho realmente uma situação clara, uma situação realmente transparente o fato dele estar escondido na casa do advogado. Obviamente, uma conduta estranha nesse sentido. O advogado provavelmente ele deve sofrer alguns questionamentos a respeito disso. Segundo eu acompanhei, né, eu não sei da verdade dos fatos, mas parece que ele já estava lá há um ano no sítio. É algo muito estranho realmente, algo que vai ter que ser apurado no inquérito do porquê o advogado não ter apresentado, né, o Fabrício Queiroz para a justiça para apenas ser ouvido. Olha, a base aliada, ela está na Câmara para proteger e apoiar o governo naquelas ações que merecem ser apoiadas. Nós temos responsabilidade com o nosso mandato. Nós temos responsabilidade com o povo brasileiro. Nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro para que ele mudasse realmente o país e assim vamos continuar ajudando ele. Nós estamos lá para votar. A questão política, é claro que ela vai entrar dentro da Câmara dos Deputados, vai entrar dentro do Senado Federal, porque não é um fato simples, né? É um fato que realmente tem uma repercussão na mídia muito grande, um assunto que tem repercussão por todos os cantos e, obviamente, a esquerda ela vai se aproveitar de todas as formas para tentar desgastar a imagem do presidente. Isso é algo que a gente já tem visto desde o dia 1º de fevereiro, que eu tenho visto desde o dia 1º de fevereiro, quando eu assumi o mandato. A esquerda só sabe falar mal, esquecendo o que ela fez no passado, o que aconteceu no passado, em relação aos governos anteriores. Então, essa é a política deles. Agora, isso, para mim, eu sou isento em falar. Eu estou lá, comecei meu mandato no dia 1º de fevereiro, fui eleito junto com o presidente Jair Bolsonaro e vou defender as pautas dele. Vou defender as pautas que realmente venham do governo, porque é exatamente isso é para isso que eu estou lá, para fazer que o país melhore, né? E principalmente agora que nós estamos vivendo essa situação extemporânea, que se Deus quiser acaba logo, que o Brasil volta realmente a trabalhar, né, a produzir da forma que ele vinha produzindo. O discurso da esquerda é aquele jogo político. Eles perderam e agora precisam dar um jeito de recuperar o poder a qualquer custo. Então, uma das formas é querer atingir o governo. Agora, deputado, o jogo político, como diria o poeta, ele está aí para ser jogado mesmo, não é? Não lhe parece que o próprio governo produz muitas crises, como, por exemplo, não ter um ministro da Saúde a essa altura do campeonato, no meio da pior pandemia da história dessa geração aqui, ou pelo menos um ministro da Saúde permanente? Nós temos um ministro da Saúde interino, pelo menos é assim que o presidente da República se refere a ele, pelo fato de nós termos a partir de agora, quando for escolhido, o terceiro ministro da Educação, pelo fato de 10 deputados e um senador da base do governo terem sido alvos de mandados de busca e apreensão essa semana em inquéritos de atos antidemocráticos, agora esse caso Queiroz. Não parece que o governo está criando mais problema para ele próprio do que a própria oposição? Eu vou dizer para você que não, Rafael, pelo seguinte motivo. Vou citar o próprio exemplo do Ministério da Saúde que você acabou de citar. Nós temos lá um ministro da Saúde interino, que é o general Pazuello. O cargo de interino é um termo muito conhecido de toda a população, mas ele está atuando como ministro da Saúde. E para isso, exatamente esse trabalho está sendo bem feito até o presente momento. Não há nada o que falar do general Pazuello, que vem conduzindo
o Ministério interinamente. Já chegaram a fazer críticas que ele não é médico, que ele está lá só para passar tempo, tem um monte de situação, mas não é o caso. Ele vem gerindo muito bem, realmente, nessas primeiras semanas como ministro interino, e essa questão de ser ou não ser médico, ele está lá para gerir um ministério, né, e fazer o trabalho para a saúde do Brasil. Quem tem que ser médico tem que estar no hospital, tem que estar lá trabalhando. Ali no Ministério, é claro que nós precisamos de um gestor, são muitos recursos, é muito dinheiro, é um volume altíssimo que precisa ter muita responsabilidade. Isso não impede que ele tenha um corpo técnico de médicos, realmente, para poder, às vezes, falar com propriedade de assuntos de medicina. Aí sim entra os auxiliares dele, toda a assessoria, todas aquelas secretarias que ficam dentro do Ministério, no guarda-chuva do Ministério da Saúde, para poder assessorá-lo. Então, não me parece absolutamente nada anormal você ter uma pessoa conduzindo um ministério que não seja médico. E aí eu cito um grande exemplo do próprio atual senador José Serra, que é economista de formação, até onde eu sei, e conduziu o Ministério da Saúde por quase 2 anos durante o governo Fernando Henrique. E vários exemplos nós tivemos ao longo de todos esses anos de pessoas que assumiram o Ministério da Saúde também não eram médicos. Então, a questão administrativa, você conduzir a questão administrativa dentro do governo, você precisa ter pessoas boas e competentes. Deputado. E, nesse caso, o general Pazuello está realmente mostrando essa competência. O senhor não espera uma explicação de Flávio Bolsonaro ou do presidente Jair Bolsonaro, inclusive para municiar a sua defesa no Congresso a respeito da presença do Fabrício Queiroz na casa do advogado e de todas as movimentações que já foram atribuídas a ele? O presidente não falou hoje. O senhor espera uma resposta? A gente tem 30 segundinhos. Eu peço encarecidamente que o senhor me ajude. Então, vamos lá. O presidente Bolsonaro não está envolvido nesse inquérito. O senador Flávio Bolsonaro está sendo investigado. Então, deixe que o inquérito ande, deixe que essas investigações prossigam. Agora, diretamente ligado está o Fabrício Queiroz. Esse precisa prestar depoimento realmente. E o advogado dele, que escondeu ele na casa, também vai ter que dizer o porquê praticou esse ato.